Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Episódio não, segunda temporada. Vamos iniciar com esse grande episódio, a Maratona 2024 do Mentecast. Essa segunda temporada promete, né, Falcão? É isso, galera. E a gente vai trazer muito mais pessoas para poder conectar vocês e conseguir trazer boas histórias de mentalidade, processo, de carreira, de vida, de hoje, que é o nosso tema principal, que é empoderamento feminino. Então a gente vai trazer aqui uma pessoa muito forte e que a gente admira e tem uma capacidade muito grande de trazer para vocês algo incrível. Esse podcast a gente criou, né? Foi por mim, Anny Reina, e pelo Falcão, para trazer transformação, conhecimento, você poder evoluir, né, a sua mente, porque nós sabemos que o dia a dia é muito corrido, as horas, os dias nos engolem. Então, você botar esse podcast para ouvir num carro, ouvir em casa, vai trazer grandes benefícios para vocês. Então, a gente trouxe esse podcast para ajudar a transformar a sua mente, consequentemente seu corpo e evolução. Então, vamos apresentar a nossa convidada mega especial, que ela é a representatividade do empoderamento feminino, nada mais, nada menos que Juliane Bittencourt. Gente, que responsabilidade, nada mais, nada menos. Calma. Gente, obrigada mais uma vez, né, pelo convite de vocês. A gente está aí próximo de alguma maneira, né, e a gente vai bater um papo hoje para poder que as pessoas descubram um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre a minha história. Eu não sei o que vem aí. Ela não sabe nada, tá, gente? Eu não sei realmente o que vem. Só sabe o tema. Só sei o tema, mas vamos ver o que vai sair daqui. Mas tenho certeza que a minha vontade realmente é trazer mais para as mulheres, assim, não só mulheres, eu acho que no geral, mas estamos falando nesse empoderamento feminino, no caso, né? É exatamente a força de vontade, ressignificar muitas das coisas, ter resiliência, né? Que eu acho que... E paciência no processo, né? É, bem isso. Já tá soltando spoiler aí, ela. Aí. Ju, pra gente começar, a gente gostaria que você se apresentasse. Quem é Juliana Bittencourt? Qual é o seu percurso, a sua trajetória? Mas a gente quer saber lá atrás, não a Juliane Bittencourt de hoje. Começa lá de trás? Lá de trás, a gente quer saber. Da onde veio? Da onde veio? Quem é a Juliane? Então vamos lá. Juliane veio da zona rural, né? Lá de São Pedro da Aldeia, lá no interior do Rio de Janeiro. Assim, São Pedro da Aldeia já é interior do Rio. Eu sou do interior, né? Do Rio. Então, assim, eu sou nascida e criada, né, em São Pedro da Aldeia, na zona rural, né, num bairro mesmo bem humilde, bem precário. Meu pai vendia laranja, né, quando eu era criança, para os hotéis, e minha mãe professora, né, de ensino fundamental. E eu tenho 2 irmãos, né, na época, né, hoje em dia eu tenho mais uma irmã do segundo casamento do meu pai, mas na época 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Eu sou a filha do meio, né, na verdade, e eu sempre fui a criança que era pirracenta, a criança que questionava, eu era questionadora, não, por quê, pra quê, eu não vou, eu não quero. E engraçado que, assim, hoje eu olho até isso com bons olhos, sabe? Eu não acho que uma criança que é questionadora é uma criança que tem que ser, assim, o tempo inteiro podada, porque eu via que eu era muito podada, e eu acho que aquilo ali já era, na verdade, a minha personalidade. E que tanto que, assim, hoje em dia ainda eu tenho traços, lógico, muito mais maduros, mas tem aqueles traços ainda. Então, eu sou criada na zona rural, na verdade. E é para contar tudo até aqui? Não. Vai... Faz pontos, assim. Exatamente. E, assim, só que eu tive uma infância muito alegre, muito feliz, porque eu acho que toda criança, quando cresce no meio de outras crianças e com liberdade, com livre-arbítrio, com natureza em volta, eu acho que isso é muito positivo. Então, por isso, talvez, até mesmo que eu sou muito, assim, muito livre com meu filho até hoje. Eu acho que isso é muito positivo. E eu não tenho aquelas frescurinhas de nada. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Vamos, tem que fazer, vamos fazer. Porque eu acho que essa raiz me trouxe muito isso. Porque eu não tive nada fácil. Por mais que no meio das pessoas que eu convivia, que eram pessoas com poder aquisitivo muito, 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 assim, pior,
Porque eu era uma criança que eu tinha um tênis para ir para a escola, eu estudava em colégio público, eu era uma criança que eu tinha uma mochila, mas as crianças que estudavam comigo botavam um caderno dentro de uma sacola de arroz. Nossa. Exatamente. As crianças que estudavam comigo, se elas não comessem a merenda da escola, elas não teriam merenda naquele dia, não teria comida naquele dia. Nossa. Eu já ia com a alimentada. Então, assim, por mais que eu não fosse uma criança que vamos viajar, vamos sair de férias para algum lugar, eu nunca tive isso. Mas o essencial não me faltava, que era comida. Lógico, assim, não tinha aquela, eu vi uma roupa linda, vou comprar. Não, roupa era Natal, era no aniversário e olhe lá. Um casamento importante, né? Então, assim, eu venho desse meio e estar nesse meio também eu acho que me fez ser o ser humano que eu sou hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Jogando Assim, Ju, essa clareza é muito grande hoje. Hoje você consegue responder dessa forma. Mas e a sua sensação na época? Então, quando você é criança, você não tem noção muito das coisas. Para mim, aquele mundo ali era o mundo que existia para mim. Mas eu lembro que quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, que eu assistia, por exemplo, o programa da Eliana, que ela ia pro Beach Park, eu achava que aquilo ali era algo, assim, inatingível para mim. Aí eu via, às vezes, Xuxa na Disney. Nunca. Por exemplo, o show da Xuxa era gravado no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, né? E o meu sonho era ir no show da Xuxa. E eu achava que era uma coisa, assim, impossível. E vir ao Rio de Janeiro era algo impossível, né? Então, a gente vivia naquele meio. Até porque, pensa só, né? Os meus pais, o dinheiro que tinha era mesmo para sustentar a gente. A gente não tinha lazer. Aí, vamos final de semana numa pizzaria. Nosso lazer era ali, brincar, comer dentro de casa, né? Então, quando eu entro na pré-adolescência e eu começo a ver, né? E a gente não tinha acesso à internet ainda naquela época, né, gente? Porque... não vou revelar a idade, não, mas pode passar. E mesmo que tivesse também, lá não chegaria, porque lá não tinha telefone residencial, nada disso, era zona rural mesmo. Eu começo a observar que algo me incomodava. Aquilo ali estava pequeno para mim. Aquele mundo ali era muito pequeno. Eu achava, tipo assim, cara, o mundo vai além disso daqui. E eu não posso me conformar com isso daqui. E a minha mãe, ela sempre me mostrou isso, porque quando eu fiz 12 anos... foi aí que ela teve a oportunidade de ela entrar no nível superior, fazer uma faculdade que era o sonho dela. Uma mulher com 3 filhos, que trabalhava a semana inteira. Então, assim, essa questão do empoderamento, eu venho muito da minha mãe. É isso que eu ia falar. Olha, que incrível. Da tua mãe. E a mãe da Juliane é assim mesmo. Ela é bem pra frente, né? Ela é empoderada. Ela tem essa questão da pegada que a Juliane teve esse espelho, mesmo numa zona rural. Exatamente. Porque, assim, a minha mãe era uma mulher que, ela casou na década de 70. E uma mulher casar na década de 70 com o pensamento de eu só vou casar quando eu for uma funcionária pública para não ter que depender de ninguém, para uma pessoa que foi criada na zona rural com uma criação extremamente rígida que meu avô deu, foi uma mulher, assim, além do tempo dela. Né? Então, assim, na adolescência, quando eu entro e eu vejo a minha mãe saindo da zona de conforto, eu me olho e falo assim, eu não quero isso pra mim, pra vida inteira, sabe? Ali eu já vi que, assim, o mundo é muito maior do que essa roça. Assim, não que eu desmereça o local, eu acho até mesmo, assim, que ali foi meu trampolim. Ai, gente. Eu sabia, e eu também choro. Mas é isso. Dá continuidade. Então vamos lá. Não, e Juliana, assim, eu falo que eu admiro muito vocês, mulheres, e eu sou muito a favor desse empoderamento feminino, porque vocês carregam nas costas muita coisa. Muita. Cara, e você citando a sua mãe aí, que foi esse trampolim, porque eu acho que todos os problemas que a gente passa são os capacitadores do próximo nível que a gente vai chegar. Quando a sua mãe passa por isso e ela, com 3 filhos, com tudo da forma que ainda busca um conhecimento de um ensino superior, é porque ela tá furando uma bolha que na época a realidade era diferente. Totalmente diferente. Então, Totalmente. de alguma forma ali foi uma forma de você falar, cara, eu consigo ir muito além. Sim. Isso é, assim, de uma forma admiradora. Sim, e eu vi, assim, um sacrifício também, sabe? Era tudo muito difícil. Por exemplo, hoje você vê, eu levo meu filho na escola. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para a escola e se eu não pegasse o ônibus de 5 da manhã, o próximo era 7h15 e eu não chegava a tempo. Então, eu tinha que pegar o ônibus mais cedo e ficar 1 hora na frente da escola, esperando a escola abrir, se chovesse, se fizesse sol, o que quer que seja,
para eu não perder a primeira hora. E com todo sacrifício, eu ainda era a melhor aluna. E aí eu chegava em casa, eu ainda ia andar 15 minutos a pé embaixo do sol. Depois que eu chegava da escola, todo mundo já estava em casa. Eu sei, assim, eu sabia. Histórias fortes, mulheres fortes têm uma história muito forte por detrás. Isso é uma coisa assim que eu falo, porque Juliane é minha cunhada, gente, para quem não sabe. Toda mulher muito forte tem uma história muito forte por detrás. E hoje a Juliane, ela é uma referência na fisioterapia pélvica, na fisioterapia em forma geral. Ela é dona de 2 clínicas e para vocês entenderem um pouco que é da onde veio essa história dela. Então, ela é uma mulher extremamente bem-sucedida e tem um percurso muito grande para poder mostrar para vocês aqui. Então, continuem aí, porque vem muita coisa. Muita coisa. Bebe água um pouquinho, que eu sei. Eu sei como é que é. E, ó, e só para vocês entenderem que a Juliane, acho que nunca falou, né? Abertamente sobre a vida dela. Assim, a não ser pessoas muito próximas. Porque a Juliane é muito reservada, né? Juliane é uma pessoa assim, E hoje ela tá abrindo o coração dela. Creio eu que vocês, pacientes dela, devem estar aí também chorando, porque, né, conhecem ela até mais tempo. Vocês não imaginam. Inclusive, hoje, o meu dia a dia, mãe, né, profissional, as pessoas não imaginam, né? As pessoas imaginam que ela tem empresa, ela é fisioterapeuta, ela chega em casa, deve ter tudo na mão. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Até porque eu não vou delegar também meu filho para todo mundo, senão eu não teria meu filho. Exatamente. Eu preferia estar do jeito que eu estava antes, entendeu? Vamos para a segunda pergunta. Olha, gente, eu já chorei, Falcão já chorou, Juliane já chorou, Deus, o Bastidores ali também já chorou. Quando você percebeu... já chorou ali, olha lá. Quando você percebeu, Juliane, que você realmente tinha que sair dali, que você tinha que tomar um caminho diferente, você consegue lembrar em que momento foi esse? Eu acho que quando eu entrei pro ensino médio, né, que aí meus pais faziam o seguinte, como cada filho tem uma diferença de idade, o que meus pais faziam? Eles não conseguiam pagar escola para todos os 3. Mas o ensino médio, aí minha mãe já estava, na verdade, formada na faculdade, ela não tinha mais o custo da faculdade. O que ela fez? O dinheiro que ela gastava na faculdade, que ela já tinha se formado, ela fez o seguinte, cada filho, quando entrava no ensino médio, que eram 3 anos, ela pagava. Aí minha irmã saía, eu entrei. Eu saía, meu irmão entrou. Porque meu irmão é muito próximo a mim, mas meu irmão, na época que ele entrou na escola, teve aquela fase de corte. Sim. E aí ele ficou, acho que uns 2 anos atrás de mim. Então, quando eu entrei pro ensino médio, e aí eu comecei a conviver com outros tipos de pessoas. Você vê como que o meio influencia. Total. Então, eu continuo morando na zona rural, né? Pegando ônibus, andando embaixo do sol, né, que seja, mas eu começo a conviver com outras pessoas, né, com pessoas que viajavam, com pessoas que tinham internet em casa, com pessoas que na época a gente começou o celular, da cobrinha, né, aí eu começo também a estar mais no centro da cidade. Eu começo a sair todos os dias, porque quando eu estudava em colégio público, eu estudava na zona rural. Então, eu começo a sair da zona rural todos os dias para estar no meio de movimento, de pessoas. E aí eu começo a ouvir pessoas falando, nas férias nós vamos para tal lugar, viajar. E eu, mas tá. Não, mas engraçado que, graças a Deus, eu tive também uma criação muito boa. Porque talvez ali eu poderia me revoltar com o que estavam me dando. Pelo contrário, eu não me revoltava com o que meus pais estavam me dando. Eu aproveitava para surfar na onda. Que eu falava, eu tenho que aproveitar tudo que eles estão me dando para isso aqui ser meu trampolim para que eu possa ser melhor. Olha isso. Entendeu? Significou sem perceber, né? Sem perceber. Isso com 15 anos de idade. E aí, quando eu entrei no ensino médio, acho que foi aí que foi minha virada de chave, que eu começo a observar que as pessoas têm uma vida, um padrão de vida, e aí eu peço para entrar no inglês. Aí eu viro para minha mãe, né, e falo assim, mãe, se tiver alguma possibilidade, me coloca no inglês, porque eu sei que eu vou querer fazer um mestrado. Nossa, com 15 anos. Com 15 anos. E no mestrado, eu vou precisar de inglês. E realmente, foi exatamente isso aí que aconteceu. Tá vendo? Olha isso. Do olha jogo, isso. não tem jeito. Você tem mestrado em quê, Juliane? Pro pessoal eu tenho mestrado em psicanálise.
né? Queria que você falasse mesmo. Mestrado em psicanálise. Na verdade, eu busquei o mestrado em psicanálise porque eu comecei a observar que dentro da faculdade, quando a gente estuda, né, a área de saúde, é muito compartimentado, né? Então, assim, você tem uma tendinite, você tem uma dor de cabeça, você tem, sei lá, algum tipo de doença, fica muito compartimentado naquela região, naquele órgão, naquela região compartimentada. Só que a gente tem que entender, como eu tô falando aqui, que o sujeito em questão, ele tem uma história. Então, até ele chegar aqui pra mim, às vezes, com uma vulvodínia, um vaginismo, ou até uma incontinência. Ontem mesmo, uma paciente minha com câncer de colo de útero, visivelmente aquilo ali, ela vem de um estupro na infância, né? Olha ali aquele órgão trazendo toda uma energia, né, de uma história. Então, eu não posso trabalhar meu paciente com um compartimento. Ele é um sujeito em questão com histórias e traumas. Por isso que eu fui pro mestrado em psicanálise, para eu conseguir ver além da doença. É incrível. Isso até dentro lá do meu estúdio, eu trabalho muito dessa forma. Eu não só faço protocolo de treino, eu preciso entender quem é a pessoa para eu conseguir entregar muito mais. E até isso o dia a dia dela também, exato, né? Isso faz muita influência, porque às vezes eu vou montar um protocolo de treino sensacional e a pessoa não vai estar não vai dar conta daquilo ali. Então, assim, isso para mim é o que faz a diferença, eu acho que em qualquer área que a gente está lidando com pessoas. A gente precisa ir muito mais a fundo e não só entregar dentro da nossa profissão como capacidade. Eu não vou falar nada disso porque eu trabalho com a mente em si, gente. Então, eu já é direto, Ju, eu já sou direto. Como é que você vê esse empoderamento feminino? O que você acha que tem em comum dentro disso? No meu caso, Yes. total. Mas o que pra você é o empoderamento? Cara, eu acho que, assim, o empoderamento é quando realmente, assim, você toma partido, na verdade, do que você quer, você tem um objetivo, você tem uma meta e você se coloca também na frente, se coloca como prioridade daquilo ali, você se ama, você se aceita, você começa a olhar, tipo assim, o que eu tenho? Sabe? O que eu posso fazer com o que eu tenho? Sabe? E começa também a ver que você tem mérito para aquilo ali. E você ganhar força para correr atrás daquilo ali. Sabe? Então, assim, eu acho que o empoderar vai muito além, às vezes, do que as pessoas falam de eu vou, sei lá, querer passar por cima de alguém para mostrar que meu poder feminino. Não, você não precisa passar em cima de... Eu nunca passei em cima de ninguém. Eu nunca pisei em ninguém. Eu tenho um orgulho absurdo disso. Eu não tenho o menor medo do que o universo vai trazer para mim de volta. Se as pessoas falam assim, você tem medo do que o universo vai trazer? O que você ofereceu para o universo, você tem medo do que ele vai trazer de volta? Nenhum. Eu estou muito tranquila do que o universo vai me trazer de volta, do que eu emito para o universo. Porque eu nunca pisei em ninguém para chegar em lugar nenhum. Eu acho que o empoderamento vai muito além disso. Então, assim, é exatamente isso. É você, na verdade, gostar de você se apaixonar por você e você se empoderar dessa posição. Isso mesmo. Entendeu? Uma posse disso aí. Exatamente. E falar, eu consigo, eu posso. Não você se maltratando. Sim. Você não precisa se maltratar e nem maltratar ninguém. Porque isso foi para mim empoderamento, para mim é canalice, né? Então, assim, mas você exatamente assim, se ver e se aceitar, na verdade, e buscar, ter foco naquilo ali que tu quer. Eu acho que foi uma das melhores definições sobre empoderamento feminino que eu já escutei, porque... Sério, as pessoas acabam usando isso para um outro lado, sabe? É outra linha. E conseguir passar isso pra galera, acho que vai ser muito importante. E você consegue se definir bem em relação às suas capacidades? Olha, eu vou te falar, eu tenho uma energia. Eu tenho uma energia empreendedora. Eu sei que eu sou capaz quando eu quero fazer. Eu tenho muita meta. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente concentrada naquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei num patamar que eu não me afogo mais. Um determinado ponto da minha vida, eu fui me afogando, sabe? E, assim, você se conhecer faz com que você entenda onde é o seu limite. E, às vezes, eu converso muito isso com a Anne. Falo, aqui é meu limite. Porque eu gosto de mim, daqui pra frente eu tô me maltratando. É isso que eu ia perguntar pra você. Essa frase que a Juliane, ela não fala, gente, ela vive isso. Eu me amo mais. Essa frase dela pra mim... Eu falei até pra Anne um dia desse que tem uma música do Fábio Júnior. Aí entregando a idade aí, gente. Que às vezes eu coloco muito na minha cabeça. Não é egoísmo. É você gostar de você. Você gostar de você e você cuidado com você não é egoísmo. Não, até porque pra você cuidar de alguém, você tem que estar bem com você mesma. Isso. E é uma frase assim, nem por você, nem por ninguém eu me desfaço dos meus planos.
Isso é muito, olha, me dá vontade de chorar, gente. Muito forte. Muito. Porque a gente, mulher, principalmente, o tempo inteiro sendo jogada contra a parede, principalmente com a maternidade, para você se desfazer de planos. Você não precisa desfazer dos seus planos. Você só precisa, na verdade, como eu vou dizer a palavra certa, talvez flexibilizar. Isso aí. Você não precisa desfazer, se anular, mas flexibilizar. Esse ano, a minha cabeça tá pilhada de coisas para botar em prática. Eu sei que eu não vou conseguir colocar tudo da forma que eu gostaria, mas eu vou ter constância. Isso. Eu não vou parar. Talvez eu não bote hoje, mas daqui a 6 meses aquilo ali vai funcionar. E que bom que eu consegui. Exatamente. Eu acho que é isso. As metas. E quando você não se anula, eu acho que esse é o primeiro passo. Porque a partir do momento que eu cedo, que eu me anulo, acabou. Exatamente. Me anulei para ser mãe. Eu passei por isso. Sim. Me anulei. Gente, eu tinha uma empresa. Acabou. Morreu. E aquele trecho do seu podcast, eu chorei quando eu assisti. Me emocionou muito. E eu vou te falar mais, Anny, acho que eu não sei se eu já te falei isso, mas a sua trajetória me inspirou para que eu não caísse ali. Eu já percebi. Quando a maternidade vem, né, ela vem para te engolir. Engoli. Muito. E se você não tá bem estabelecida quem você é, qual a sua característica e o amor que você tem por você, você deixa a onda te levar. Muito. Eu lembro que você falava muito comigo assim, Eduardo, recém-nascido, Anny, hoje eu te entendo, porque me dá uma vontade De largar tudo. de largar tudo. Eu e não lembro sei que o quê. quando eu voltei a trabalhar, eu não queria mais. Amando o que eu faço. Eu falava, ai, gente, eu quero ser mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, mas eu também quero, eu também tô com falta, sentindo a falta da Juliane que trabalha, que empreende. Gente, eu amo chegar naquele lugar de ambiente de trabalho, né, que assim, eu falo, é porque também eu não chego com aquela ideia de, tipo, eu construí isso daqui. Não, eu chego tipo assim, eu vim para somar aqui. Isso, olha. Entendeu? Eu não chego naquele local e falo assim, eu sou melhor do que aquelas pessoas que estão aqui, que estão trabalhando para mim. Não, eu faço parte daquela equipe. A diferença é que eu lidero. Isso, olha que Só. incrível. A minha diferença para elas é que eu lidero. E tem que ter um líder. Todo local tem um líder. Na sua casa tem um líder. Na sua casa tem um líder. Na igreja tem um líder. Sabe? No banco tem um líder, que é o gerente. Todos os locais têm líder. Exatamente. Entendeu? Eu lidero aquele local. Mas em nenhum momento eu entro com essa ideia de é meu. É nosso. A gente está crescendo junto. É isso. Porque eu sozinha eu não carrego aquele lugar. Eu tô aqui hoje fazendo a gravação e tá todo mundo lá trabalhando. Entendeu? Então acho que é muito isso, sabe? Isso E eu é o amo. verdadeiro líder. Isso E estar ali dentro com elas me fazia sentir viva novamente. Por mais que eu vá todos os dias e sinta morra de saudade do meu filho, vontade de voltar para casa, que é isso que eu falo, que a maternidade às vezes te engole, né? Mas também estar ali dentro, estar dividindo com elas e estar curando pessoas, aquilo ali também sou eu. Isso mesmo. É ali É que o eu me você. encontro também. Isso mesmo. Sabe? É o que eu sempre falava para meus pacientes. Você é várias. Você tem várias versões, Vários. mas dentro de uma mulher só. Isso aí. Entendeu? Então eu tenho meu momento de mãe, eu tenho meu momento de esposa, eu tenho meu momento de líder e eu tenho meu momento de estar ali com o fisioterapeuta e ser amiga também. É isso mesmo. Sabe? É isso. E como aquelas pacientes me salvam todos os dias. Mal elas Mal sabem. Mal sabem. Elas me salvam todos os dias. Já me perguntaram várias vezes, né? Qual é o grande erro de toda mulher? É o se anular. É o focar em um papel. Porque, assim, ser mãe, se tornar mãe, é instintivo você só querer cuidar do teu filho inicialmente. É instintivo. Uhum. Então, se você... É que é muito frágil, né? É instinto. Então, assim, eu deixei me cegar, me anular por esse instinto inicial. Você já acordou Antes. rapidinho. Mas, Anny, também, assim, lembrando, focando, tá, gente? Quem tá feliz sendo sua mãe, tá tudo Ok, bem. Tá, Não, gente? mas eu acho que até, por exemplo, eu acho que tudo que a gente passa de verdade é o que forma a gente. Então, quando você passou por isso, se você não passa, hoje a gente não estaria aqui, por exemplo. sabe? Sim. Tem isso Então, mesmo. essa construção, ela é necessária. Ajuda Mas mesmo, né? então, de forma geral. E quando isso é muito forte, porque literalmente as mulheres se anulam. Muito. Assim, e vocês cobram muito de si. Muito. É um absurdo. Muito. Isso. Virginiana, pior ainda. Mãe, mulher, virginiana, pior ainda. Juliane, Eu falava com a Clara direto, eu falo, amor, calma, cara.
você não consegue ser 100% em tudo. Você Não. precisa criar pequenos acordos. Comparação também, a mulher tem a mania de se comparar demais. Eu evito muito. Porque, Isso por aí eu exemplo, evito muito. Porque quem olha de fora, caramba, a Juliane tem 2 empresas, ela é mãe, ela é mulher, isso. As pessoas acabam não entendendo o que você faz pra poder ser. Não. Então, Do peso que é. E do E peso. do peso que é. Tem uma imagem que eu adoro, que é um pé de bailarina. De um lado, aquela sapatilha linda, clássica, dentro do pé da bailarina todo estourado. É. As pessoas só veem o pé da bailarina com o sapato. Isso, mas não sabe o que tá Olha ali o pé da dentro. bailarina fora da sapatilha. Mas é isso. Não E sabe todos nós temos as nossas dores e independente do tamanho que é, cada um sabe o que Cada um faz. aguenta. É o que a Ju fala muito, porque ela tá vivendo, gente. O Eduardo, ela vai falar daqui a pouquinho dele, é bebê. Tem um aninho. Então ela tá tá muito aflorado ainda tudo que ela viveu na maternidade e ainda tá vivendo. Então ela saber que vai ter que abrir mão e não ter culpa, não ter comparações. É um trabalho mental diário. Diário. Eu vim conversando até no carro, né, sobre isso, falando isso. Falei, nossa, ontem eu tinha que sair da clínica, passar num cartório para fazer autenticação, né? Então você tem que ir, não tem outra pessoa. E aí eu pensei, tá, mas se eu for ao cartório, eu vou chegar uma hora depois em casa e amanhã eu não vou estar com o Eduardo para vir gravar o podcast, que é aqui no Rio de Janeiro. E eu falei, não, o cartório fica para depois. Isso eu posso cancelar. Então o tempo inteiro você fazendo essa flexibilidade o tempo inteiro. E você pensando assim, não, peraí, eu liberei 3 tardes para ele, mais um final de semana inteiro. Terça-feira eu fiquei o dia inteiro trabalhando, quarta o dia inteiro trabalhando, tudo bem, porque eu também preciso fazer isso por mim. Olha o equilíbrio aí, olha a balança. O tempo inteiro nessa balança. Eu mesma falei com o Falcão ontem, eu tinha uma viagem agora esse final de semana e um outro seguido a trabalho. Ia ser 2 finais de semana seguidos. Trabalhando. E o meu esposo já fica longe durante a semana. Falei com o Falcão ontem, falei assim, Falcão, eu vou cancelar essa viagem de agora para Balneário, uma imersão que eu ia ter. Porque a Alicia falou assim, mamãe, você vai estar comigo? Aí eu fiquei, cara, eu vou ficar 2 finais de semana seguidos. Já ficam sem o pai durante a semana. Aí eu, não, esse eu... Aí eu pesei que pro homem é muito mais simples. Não, fato. Não, isso aí eu né? falo. Por exemplo, a Anne sabe, né? O meu marido, ele é aviador na Marinha e vai fazer quase 3 meses que ele tá fora de casa. Caraca. E eu tenho que empreender com 2 empresas. Só 7 dias em casa. Né? E tem uma criança e toda essa parte administrativa, de paciente, uma responsabilidade também, porque o paciente está dando a saúde dele, que é o bem maior, na sua mão para você cuidar. E mais uma criança e vivendo aí uns 2, 3 meses solo. Totalmente. E ainda tem que suprir a ausência dele. Em relação à educação, à família em si. Sim, exatamente. Infelizmente, para o homem, acaba sendo mais fácil. Muito mais fácil. Não, isso aí a gente... não é feminismo isso não, tá, gente? É realidade. É realidade até por relação a tarefas mesmo. Acho que isso... Temos um homem aqui para defender, para falar, e dar a opinião dele também sobre isso. Eu acho que até a própria culpa paterna. O homem não tem essa culpa paterna tão tem, forte isso que eu ia quanto falar. a A mulher. gente não tem isso. Em relação à tarefa mesmo. A tarefa fazer, na cabeça do homem é aquilo. É sair pra caçar, gente. Então, isso que eu ia falar. Nossa tarefa meio que é prosperar por lá. Isso. Sim. Eu tenho que ir lá e vou fazer. Eu tenho que educar os filhos na hora que eu tô em casa. Isso é muito raiz ainda, né? Isso tá muito na raiz ainda. E ainda vai ser pra sempre, porque é algo da nossa mente primitiva. A gente consegue mudar quando a gente começa a entender que pode ser diferente e é um trabalho diário. Diário. Isso aí pra mim é diário, tá? Como pra ele também, ajudar a Clara em casa. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, porque, tipo, o nosso pensamento, quando a Clara fala pra mim, olha as crianças que eu vou trabalhar. Na minha cabeça é porque eu tenho que olhar as crianças. Automático. Sério? Eu acabo pensando assim, só que aí entra as questões da gente se conhecer, entender que a gente precisa melhorar. Aí, cara, eu preciso sim cuidar das crianças, porque ela também tem que trabalhar. Então isso é dia a dia, isso é diário. E o machismo ainda existe, né? Muito, o homem vai ter isso ainda. Então tem que ir ali, ó, trabalhando o tempo inteiro. E o Falcão tem visto isso, né? Vai moldando, né? É isso. A gente vai errar, cara. A gente tá sujeito. A gente vai sujeito a errar. Eu acho que o empoderamento feminino também, ele vem muito subindo para tentar mostrar também nosso papel perante a sociedade. Sim, tipo assim, ei, você precisa sair para trabalhar, mas eu também. Exatamente. É isso aí. E lá em casa é bem assim, demorou um pouquinho. Mas eu falei, olha, eu preciso... Então, lá em casa já entrei entrando. Ela é o empoderamento feminino em pessoa. Eu sou assim. Ela é assim, por isso que eu falei que é uma mulher de força, uma mulher que representa, é uma representatividade mesmo, Ju. E eu vou te falar, Anne, é engraçado que eu não tenho dimensão
Tem muita gente na rede social, paciente, pessoas que são seguidoras, pessoas assim que falam pra mim, que falam assim, nossa, você me inspira. Eu pergunto assim, mas você me inspira em quê, meu Deus? O que eu tô fazendo pra inspirar as pessoas? Calma, tem uma perguntinha dessa aí. É tão suave, é tão natural. É porque é você, não é forçado. Não, nenhum Não momento, é forçado. Não faço nada Essa forçado. é a Juliane. A gente muda, a gente amplifica algo dentro da gente, potencializa, mas é você, a tua uma essência. característica. Como tem personalidades que são totalmente passivas. Eu tenho um pouco disso, a Ju sabe. Eu tenho que brigar comigo Pra não dizer não. pra dizer não. Que é uma dificuldade que eu tenho. Juliane, não. Não. Desde quando a gente era novinha, né? Aí a minha amiga tá aqui que tá aqui comigo, não deixa enganar. Vamos sair? Não. Ó, gente, Juliane já disse que não. Não adianta insistir. Que ela falou que não. É não. É não. Se eu não tiver afim, eu não vou fazer, entendeu? Eu não faço. Lógico que a Tem gente situações, óbvio. Eu óbvio. também não sou tão, né, imatura a esse ponto. Mas é aquilo que eu falei, eu gosto tanto de mim ao ponto que eu não me deixo passar por cima daquilo que não vai me fazer bem. Isso. Olha isso, ela gosta Entendeu? tanto dela ao nível de não feri-la. Não, De não- eu não me aceito ferir. Uhum. Eu não me aceito ferir. Eu acho que eu já fui ferida, sabe? Em pontos de maturidade. Quando na infância, por exemplo, eu era a prima feia. Na infância eu era a dentuça, eu era a Mônica. Eu era aquela pirracenta e ninguém queria brincar. Entende? Aí na adolescência, aquela coisa de você não ter e as outras pessoas terem. Eu não me deixava muito aquilo me abalar pela minha criação, na verdade. Mas quando você começa a namorar e você não tem maturidade, então você acaba se ferindo. Isso. Chega um determinado ponto da maturidade, eu acho que esse estalo veio a mim ali por volta de mais ou menos dos quase 30. Eu amei ter feito 30. Amei. Que virada de chave, linda, 30 anos, sabe? Eu acho que ali foi o ponto do tipo, eu sei agora o que eu quero pra mim, Incrível. né? E foi ali também que eu montei, saí do consultório pequeno e veio a clínica pélvica mesmo, né? Com outras pessoas junto comigo. Né? Exatamente, é aquilo, é ali. Eu me amo, eu me respeito e eu não aceito, né, me ferir. Vocês estão entendendo o que é o empoderamento feminino, gente? É isso aqui que vocês estão vendo ao vivo. Qual é a maior dificuldade, Ju, que você vê que a mulher enfrenta no mercado de trabalho? Várias. O que tu... Eu vou dar pelo meu exemplo. Eu amo empregar mulheres. Amo empregar mulheres. A mulher enfrenta vários, né, Anne? Começar pelo seguinte, o homem tem muito mais oportunidade de estudo do que a mulher. Começa por aí. Se eu vou para uma entrevista de emprego, ninguém pergunta para o homem se ele tem filho. Pra mulher pergunta. Pra mulher pergunta. Verdade. E mesmo que você fale, Falcão, eu tenho 5 filhos, e Anne fala, eu tenho 1 filho. As pessoas vão te querer porque você tem 5 filhos, mas você é homem. Se a criança ficar doente, você não vai ficar em casa, mas a Anne vai ficar por causa de 1. Começa pelo peso da maternidade. Começou ali. Né? Segundo, a mulher menstrua, a mulher tem endometriose, algumas, mulher tem cólica. Isso, às vezes, impossibilita a mulher entrar no mercado de trabalho e permanecer. Uma mulher tem que ir na consulta ginecológica. O homem, depois que ele sai do pediatra, ele vai pra onde? Nunca nenhum. Verdade. A mulher engravida. A mulher engravida. A mulher, ela sente desconforto. Dores. A mulher, ela tem período do ciclo dela que o homem, ele se mantém. Tem até um Reels que eu quase compartilhei essa semana. As 4 semanas do mês, o homem comparado com a mulher cicla. E nas fases cíclicas, a mulher ela vai desanimando, ela vai perdendo a energia dela por conta da ciclagem que ela tem hormonal. O homem ele se mantém bem as 4 semanas. Eu até mandei isso pro meu marido, eu falei, agora você me entende, porque eu não lavei a louça. Entendeu? Então, por isso, a mulher ela não tem essa energia. Então, querendo ou não, o mercado de trabalho, ele... Bem racional, né? Porque é machista também. Quem são os grandes líderes hoje em dia? Homens. O homem nunca vai entender o que é uma mulher falar assim, eu preciso na reunião da escola do meu filho, porque senão eu vou me sentir culpada. Nunca, jamais eu vou virar para alguém que trabalha comigo e fala, não vai. Como eu vou permitir uma mulher que trabalha comigo na festa das mães se eu nunca tive a minha mãe na festa do Dia das Mães, na escola? É verdade que eu também não... Eu nunca tive. Trabalhava. Nunca tive. Porque minha mãe trabalhava. Então, assim, eu acho que tem que começar a ter jogo de cintura e humanização. Isso, humanização. isso mesmo. É muito lindo as pessoas falarem de humanização, mas se elas não levam para o ambiente de trabalho a humanização.
Eu não estou mentindo, mas assim, as pessoas que entram na clínica falam que o clima é leve, porque é leve. Porque eu tento fazer leve. É lógico que a gente precisa trabalhar, é lógico que a gente precisa de dinheiro, porque, ó, meta hoje tem, é primeiro. Planejamento tem. Hoje é primeiro. Ontem eu paguei uma cacetada de boleto. Mas ninguém aguenta trabalhar sob pressão o tempo inteiro. Eu acho que a proposta também agora é muito essa. Então, o ambiente de trabalho para a mulher é muito difícil, né? Principalmente quando ela tem filho. E enquanto a gente tiver ainda homens pensantes, machistas por trás do ambiente de trabalho como grandes líderes não, chefe, porque líder pensa diferente. Chefe é outro. Né? Vai ser cada vez mais difícil para a mulher. Inclusive, na questão, a gente acha que não, mas ainda existe muito a questão do patriarcado, da questão do eu sou homem, você é a mulher, e assim, eu tô acima de você e até que ponto você pode me servir? Tem mesmo. A questão da sexualidade também, né? Ah, vou contratar a secretária gostosa. Ainda existe isso, gente. Claro que existe. Sabe? Da gordofobia. As mulheres... Não adianta. A gente sabe que existe isso sim. Existe. Da aparência que você vai apresentar, né? Então tem sim, sabe? Tem. A gente sabe. Mas, Juliane, mais do que isso, mulher também. Eu peguei uma cliente, ela falou, Anne, ela com 70 e poucos quilos. Anne, eu sou gordofóbica. Aí ela tá acima do peso. Anne, eu recrimino pessoas da enfermagem que estão gordas. Eu tenho repulsa. Eu falei, olha isso. Mas acaba que eu visualizei, entendi, quer dizer Acho que tá dentro dela. Isso. Né? Acho que o trauminha tá ali dentro, então, né? está nela. Eu falei, ela nossa, mesmo. é algo dela. Ela não se aceita, ela não se ama. Sim. E ela espelha aquilo no outro que é igual. Que ela vê semelhança, ela, aí tem aquela repulsa. Eu acho que isso E aí eu acho legal entrar o empoderamento da mulher. E, Falcão, você não imagina. Mas é uma briga constante que a gente faz o tempo inteiro pra gente se destacar no mercado de trabalho. Vocês começam muito atrás, né? Muito atrás. Não é pouco, não. Cara, sabe, sério, muito. Sabe o que eu pensei quando eu soube que meu filho era um menino? Eu olhei pra minha barriga e falei, você não vai passar metade do que eu já passei, porque você é homem. E sabe, eu falo pro meu marido assim, você nunca vai saber o que é ter medo de andar numa rua escura. Verdade. Só sendo mulher. É verdade. O homem nunca vai saber o que é o medo de andar numa rua escura. Você nunca vai saber o que é você botar uma roupa e tirar 10 vezes e pensar se você vai ser assediada, porque você botou aquela roupa e qual é a aparência que você vai passar para aquelas pessoas, qual é a imagem. O homem simplesmente pega uma blusa e coloca e vai. Isso mesmo. Entendeu? Essas situações são bem difíceis mesmo de entender. Então você imagina numa entrevista de emprego, você bota uma roupa e vai. A mulher não. Não, ela tem que ver o que tá passando. E ela ainda tem que ir lá, se ela tiver filho, pensando qual a resposta que ela vai dar para dar se alguém perguntar, e se seu filho cair doente? Você vai deixar com quem? Tem que ser rápida. Você não, você foi em alguma entrevista alguma vez pensando com quem você ia deixar seu filho, se o cara te perguntasse isso, mas a mulher vai. Isso fica na gente o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Pensar. Entendeu? Vamos lá, aqui, a Juliane aqui como espectador de... Vai chegar em casa e falar, amor. Levar até pra jantar fora. Aí, ó. Ju, em que momento que você decidiu empreender e por quê? Então, eu acho que o empreendedorismo tá no meu sangue. Eu gosto. Paixão, né? Eu gosto, cara. É um negócio que eu gosto. Eu falo que eu tenho um bichinho capiteiro dentro de mim que não para. Eu gosto. Eu falo às vezes pras pessoas, é da pessoa, cara. É da pessoa. E eu olho pra assim, meu irmão é empreendedor. Eu tenho um tio que é empreendedor. Meu pai com pouquíssimo estudo. Naquela época ele vendia laranja. Hoje, graças a Deus, ele tá com uma condição melhor um pouco. Mas também é aquela cabeça de empreendedor. Então, assim, para começar, acho que tá do meu sangue. Começa por aí. E segundo, né, eu sempre tive essa ideia de ser melhor. Eu saí da faculdade, vai entrar nessa parte da onde eu entrei? Eu posso falar logo? Não, pode falar. Né? Na faculdade, eu cheguei no último período da faculdade, eu falei, ferrou, eu não gosto de nada, né? Eu não tô gostando de nada dentro da fisioterapia, não tô me identificando com nada, ferrou. E muita gente achava que ia pra dermato funcional, porque, assim, eu sempre tive, assim, querer me arrumar e tudo mais. Eu não gostava. Quando chegou no último período da faculdade, eu não esqueço, a minha aula de urogineco, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu cheguei e senti aquele dorzinho no peito, assim. E eu falei, caraca, é isso aí. Eu gosto disso, eu vou fazer isso. Quando eu fui procurar onde havia especialização, só tinha São Paulo. Eu não tinha dinheiro para fazer em São Paulo. No ano que eu me formei, veio para Niterói.
Que alívio no peito. E aí eu fui fazer minha especialização em Niterói. E aí mais uma ressalva, né? Que aí veio um outro problema. Eu me formei, fiquei 8 meses sem conseguir emprego. Nossa. E aí minha mãe, ela só conseguia pagar a mensalidade para me ajudar da pós-graduação, que na época era R$220, não me esqueço. Nossa. E para eu ir para Niterói, o que meu pai fazia? Ele me dava um dinheiro e falava assim, olha, isso aqui que eu tenho para te ajudar. Eu ia baldeando em 3 ônibus para sobrar R$15 para eu almoçar. Juliane. Eu tinha um ônibus direto, que ligava Cabo Frio a Niterói. Mas se eu pegasse esse ônibus direto, não sobrava os R$15. O que eu fazia? Eu ia na época eu morava em Cabo Frio, eu ia de Cabo Frio para Araruama, isso acordava 3h30 da manhã. Eu ia de Cabo Frio para Araruama, de Araruama para Niterói, de Niterói para Pedotipo. Então eu pegava 3 ônibus. Caramba. Olha isso. E aí sobrava R$15. E eu lembro que na época, as meninas que já faziam pós comigo estavam trabalhando. E todo mundo, vamos para São Francisco almoçar. E tinha bandejão. Eu não tinha dinheiro para São Francisco. Aí eu dizia para as meninas que eu não ia porque eu queria dormir, que eu estava cansada. Mentira, porque eu não tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Mas eu não tinha coragem de falar, tinha vergonha. Quantos anos você tinha mais ou menos? 21. Aí eu terminei a especialização, comecei a querer atuar dentro de Cabo Frio. E nesse meio tempo, eu trabalhava com o que aparecia. Sabe? Igual o urubu. Tudo que eu vou comer. Vou pegando Sobrevivência, tudo. né? Sobrevivência. Mas qual que era o meu pensamento? Eu vou abraçar tudo que vier, porque tudo que vier agora, eu vou ter um dinheiro para poder fazer meus cursos e poder terminar minha pós-graduação. Pensando no objetivo maior. Exatamente. Eu falava assim, isso aqui é momentâneo, isso aqui é passageiro, isso aqui não é para sempre. Até porque que eu sempre pensei, quanto mais eu afunilar minha profissão, quanto mais eu for específica em algo, mais paciente eu vou ter. Se eu quiser abraçar tudo, eu não vou ser boa em nada. Isso lá atrás. Lá atrás, com 21. Isso ensinam muito nos cursos de hoje. Sim. Você teve essa visão há muitos anos atrás. Aí eu falava assim, cara, mas ninguém sabe o que é fisioterapia pélvica. Então, na época que eu terminei a fisioterapia pélvica, acho que eu e mais 11 só no estado inteiro do Rio de Janeiro. Nossa, muito Na bom. época, 15 no máximo. E o que eu fazia? Aí eu vim para Cabo Frio com a especialização, né? Que aí eu tô contando logo minha trajetória de vez, tá? E aí o que eu comecei a fazer? Cara, ninguém sabe o que é. Eu preciso dos ginecologistas, urologistas para poder me fazer conhecer. É como se fosse mato. Sim. Era um mato. Né? Pensa em chegar num lugar que era mato. E eu tomei muito chá de cadeira. As pessoas não me atendiam. Tinha um médico que falava que ia me atender. Eu ficava 3 horas esperando ser atendida. Nada. Às vezes eu pegava, tipo assim, o médico, não, você pode vir aqui na quinta-feira que eu vou te atender. Eu saía, às vezes, do local que eu tava, ia toda arrumada, né, pra dar uma impressão e tudo mais. Sempre com aquele pensamento de empreendedora. Às vezes, o único dinheiro que eu tinha, eu gastava, porque não dava pra ir de ônibus daquele jeito. Pegava, às vezes, na época, em Cabo Frio, né? Quem é de Cabo Frio, for assistir o podcast, vai lembrar do Clóvis, né? E pegava pra ir pra lá e chegava lá, não era atendida. Cara, que frustração. Imagino. Eu com fome, sabe? Às vezes não tinha nem dinheiro pra lanchada ali. E aí voltava pra casa. E na época, depois meu pai, eu lembro que meu irmão e eu, a gente comprou uma bis. E eu ia, às vezes, escondia a bis para o pessoal não ver que eu tava chegando de bis no local, né? Poxa, como que eu vou me apresentar como profissional de bis? Escondia, tipo assim, 2 quadras antes. Gente, isso é pensamento empreendedor, tá? Eu não sei. é vergonha, não. Isso é pensamento empreendedor. Isso é lindo. O que você pensa? Você pensa assim, não, ele não pode ver que eu tenho uma bis. Porque senão ele vai achar que eu não tenho paciente. Tô cheio de gente. Eu tenho um carrão parado na garagem, né? E aí eu ia nos consultórios, até que um dia uma médica me recebeu e gostou da proposta. E ela começou a me mandar o primeiro paciente. Comecei com 3 pacientes. E ela começou a ver resultado e começou a falar para as amigas. Foi então que as pessoas começaram a me mandar. Nessa época eu atendia dentro de uma clínica, né, que eu sou muito grata até hoje, mas não tinha muito a ver com a minha proposta, não tinha a ver com o que eu queria proporcionar de experiência para o meu paciente. Eu lembro até que a sala que ele me cedia, eu trazia de casa o tapete da minha mãe para enfeitar, o quadro da sala da minha mãe, nos dias que eu atendia, eu trazia. Eu levava para enfeitar, para eu proporcionar ao meu paciente uma experiência melhor. Olha o meu pensamento daquela época. Seu, simplesmente seu. Meu, que é do empreendedor. E ninguém me ensinou isso, ninguém falou isso para mim. Tu não foi no curso, não ouviu no curso e foi, é seu. Não, curso nada, é meu. E dali que eu comecei a pensar, eu falei, cara, só isso aqui não tá me dando dinheiro. Na época eu comecei a juntar dinheiro para comprar meu primeiro carro.
E aí veio a ideia de fazer o curso do RPG do Philippe Souchard, que é um francês, que ele vem uma vez ao ano para dar esse curso. E eu comecei a perceber que aonde eu trabalhava, pagava melhor RPG. Eu falei, caraca, vou pegar o dinheiro do meu carro, vou fazer esse curso. Na época, R$6.000. Isso em 2009. Hoje, então... Não, muito mais. É muito exaustivo o curso. E eu lembro que eu não tinha lugar para ficar, não tinha dinheiro para ficar, e eu fui recorrendo a amigos. Uma amiga minha que morava, o curso era no Jardim Botânico, eu dormia na casa de uma amiga numa semana, eram 5 semanas de curso. No outro, dormia na casa de um amigo do meu irmão, e eu não sabia andar no Rio de Janeiro. E eu fui, motorista, eu preciso soltar em tal lugar, você solta para mim? E minha mãe desesperada, né? Na época eu tava com 23 anos, aí eu fiz o curso Souchard, comecei a trabalhar com urogineco e RPG, porque eu também não queria mais trabalhar com hidroterapia, já estava cansada de ficar na piscina e eu não gostava daquilo. E com o Souchard, o que eu fiz? Aqui eu vou tirar... Aí eu anulei comprar meu carro, abri mão, que seria um meio de eu estar mais locais ao mesmo tempo, né? Exatamente para poder... Eu falei, não, se eu comprar o carro... Ó, a cabeça de empreendedor. Se eu comprar o carro, ele vai me dar custo. Se eu pegar o dinheiro do carro e fizer o curso, ele vai me dar lucro. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Aí eu peguei e fui fazer o curso e falei, o carro vai depois. Não tem problema. Isso, tá tudo bem. Aí eu comecei a trabalhar com RPG, que me deu mais dinheiro para eu poder, na verdade, entrar no mestrado. Olha isso. Só que aí o mestrado era R$2.000 por mês, eu ganhava 3.000 na época. Nossa. E eu ainda tinha que gastar, pagar as contas. Sim. Então, de 2.000 sobrava 1.000. Mas 1.000 você tem que pagar plano de saúde, você tem que viver, você tem que comer quando você vinha pro Rio, que era toda sexta-feira meu mestrado. Né? E aí Deus foi me proporcionando pessoas incríveis, né, no caminho, que foram também pessoas que me impulsionaram, me ajudaram. E chegou um momento que eu virei até pro meu pai e falei assim, pai, eu preciso pelo menos que o senhor me ajude na alimentação do mestrado, que senão eu vou ter que parar o mestrado. O mestrado tinha duração de 4 anos, eu fiz 2 anos e meio. Nossa. Eu era a única fisioterapeuta no meio de psicólogos e psiquiatras, médicos psiquiatras. As pessoas falavam bem assim, meu primeiro dia de aula, a minha professora virou pra mim e falou bem assim, por que você tá aqui? Você é fisioterapeuta, não tem muito a ver. Meu Deus. Aí eu peguei e falei bem assim, não, aí eu expliquei, né, aquilo que eu falei pra vocês no início, e eu peguei e falei assim, então, olha só, eu venho do interior, o livro que você mandou eu comprar pra produzir o artigo pra semana que vem, eu não vou ter acesso. Ela virou pra mim e falou assim, isso é um problema seu, não é meu. Cara, eu saí dali chorando. Imagino. Aí eu peguei e falei assim, eu vou desistir desse troço. Veio esse pensamento? Veio. Uhum. Aí depois eu falei, não vou desistir, não. Ela tá achando que ela é quem pra falar assim comigo? Olha, você ela ficou não sozinha. Olha, na gente, mesma hora, ela falei assim pra mim, por sinal, Impressão. ela vai estar na minha banca. Eu falei pra mim mesma, essa mulher vai estar na minha banca. E ela vai me aprovar com louvor. Olha, Eu falei isso pra mim. Isso é uma profecia, você profetizou isso pra você, né? Eu falei isso pra mim. Ela falou assim, Mostra ela não sabe da minha história pra ela dizer quem eu sou. E ela tava na minha banca, ela não lembrava disso. Quando eu assinei o termo, que eu não sou louca, de aprovada, eu falei, sabe por que você tá na minha banca? Porque você me disse isso, isso, isso. Você falou pra Falei. ela. E ela, Ju, nossa. Aí ela tentou usar psicanálise. E aí, exatamente isso. E aí, com o mestrado, eu fui convidada para dar aula em pós-graduação. Que era outro sonho que eu tinha, de ser professora acadêmica, né? Quantas portas se fecharam para mim de faculdade, para eu tentar dar aula? Várias. E, de repente, as pessoas me queriam dando aula. Incrível. Olha só. E aí eu comecei, juntei meu dinheiro, comprei meu primeiro carrinho, bem usadinho, um Celtinha na época, que aí me possibilitou ter mais pacientes, a estar mais lugares, e eu comecei a fazer mais dinheiro. Eu comecei de novo indo em consultório, as pessoas me chamavam para qualquer coisa, palestra, eu ia de graça, fazia tudo, entrevista em televisão, ia para começar que as pessoas me conhecessem, né? Eu falava assim, cara, eu tô indo de graça, mas eu vou converter isso em paciente. Isso. Cara, que pensamento. E aí, exatamente isso. Aí eu comecei, na época era Facebook, ia postar em Facebook, tadinho de mim. Postava do jeito que dava, né, gente? Printava uma imagem do Google, colocava lá. E dali eu comecei a falar assim, cara, aqui já tá pequeno pra mim. Eu quero o meu espaço. E foi aí que eu juntei dinheiro. Na época, a minha mãe, ela pegou, e ela estava separada do meu pai, e falou assim, eu tenho X. Essa aqui é a herança de vocês. E eu prefiro dar em vida para que vocês prosperem do que morte.
Só que, gente, não era nada demais, tá? Pensa só, professor juntando dinheiro, né? Raciocina por aí. Mas foi tudo. Tudo que ela tinha e tudo que eu podia, que eu juntei o que ela me deu com o que eu tava juntando há 4 anos. E hoje eu olho e falo, cara, demorei pra juntar isso 4 anos. Olha a reviravolta que a gente dá na vida. E eu montei meu primeiro consultório. E foi aí que veio a síndrome do pânico. Né? Foi aí que eu tive síndrome do pânico, que eu fiquei com muito medo, porque eu me vi sozinha, pegando tudo que eu tinha pra colocar ali, e foi aí meu gatilho da solidão. A solidão. Foi aí que eu entrei em análise, em terapia, e que aí eu percebi que o meu gatilho era a solidão da infância. É isso mesmo. Né? Aí eu fui lá na infância. É isso aí. E aí, só que até nisso, a psiquiatra na época, né? É muito bom falar isso para que as pessoas não tenham medo de procurar. Isso mesmo. Ela falou assim, gente, se toda paciente chegasse aqui com o grau de consciência que você tem, foram 8 meses de tratamento, mas eu sabia exatamente Tu chegou a ter que usar medicamento? medicamento. E depois eu mantive com a psicóloga, né? Isso. E foi aí que eu descobri meus gatilhos. Eu tô falando muito, né, gente? Já deu tempo? Já deu? Faltam 10 minutos. Meu Deus. É assim, E foi a Juliana é assim. eu falo muito. E foi aí que eu entrei no consultório achando que seria, assim, eu vou ficar aqui bastante tempo. Em 1 ano e meio, eu já tinha 3 pessoas trabalhando comigo. 2 pessoas, quer dizer. Em 1 ano e meio, eu já estava com 3 vezes mais do que eu entrei de dinheiro, porque eu também era aquilo. Eu nunca vivi com tudo que entrava. Eu sempre fui a minha funcionária. Isso. Né? E aí, daquilo ali, eu fui juntando, porque eu tinha um outro pensamento, veio a clínica pélvica em 2017. Quando foi em 2020, veio uma proposta de Macaé. E aí, eu fui em 2021 para Macaé, numa equipe médica. Não deu certo. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu gostei daqui. Eu tenho capacidade para estar aqui. Isso eu lembro que você falou. E eu vou continuar. Às vezes eu ia, tinha 3 pacientes também, 4. Macaé fica quase 2 horas da minha casa. Caraca. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E hoje eu tenho uma clínica em Macaé. Já tem 2 Se eu clínicas. tivesse desistido lá atrás, porque a onda me fez querer desistir, né? A onda me jogou pra desistir. E, na verdade, eu montei a clínica quando eu tava com um bebê de 9 meses, tá? Isso é a segunda, gente, de Macaé. A segunda de Macaé. Edu tava com 9 meses. Eu Foi lembro. aí que eu montei. Eu lembro. É mais ou menos isso aí, minha história. Ju, assim, Ai, pena que tem muita coisa pra falar. Eu já imaginei. pontos importantes aqui em relação à sua história, o ambiente te forjou total. Pessoas em forma geral. A sua mãe. Sim. Assim, Meu pai também, eu não vou Seu desmerecê-lo, não, porque eu acho que essa força também, É isso que eu ia essa falar. humildade do local. Outra coisa, essa questão de não passar a perna em ninguém, isso vem muito dele. Não passe a perna em ninguém. Você não precisa passar a perna em ninguém para chegar em lugar. Nunca deva a ninguém, sabe? Você não pode dever R$1, sabe? Então, isso também vem do meu pai, Eu sabe? acho assim que se você não tivesse, Ju, tido a história, a criação na roça, Ah, não. você não estaria. Não, talvez muita coisa teria subido a cabeça. Muita coisa teria subido a Sabe? cabeça. Aí que eu Isso falei, mesmo. às vezes tem muita gente que fala pra mim coisas que assim, como eu falei, me inspiro. Sei que gente, eu não tenho noção dessa proporção. Porque essas coisas não me sobem à cabeça Mas e não me pela tua sobem base, porque senão às vezes subiria. Sabe? Exatamente, porque minha essência tá ali cravada Isso. e firme, é rocha. Isso Entendeu? mesmo. Incrível. Caramba. A minha história é um pouco parecida em relação a isso, que eu também sou de Seropédica, que é uma cidade também no interior. Mas não dessa força que você tem em relação à consciência de tudo. Meio que as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi intencional da forma que você foi. Você foi levando, né? Meio que... Só que o ambiente, pra mim, sempre é um ponto fundamental. Porque quando eu morava em Seropédica, a minha cabeça era outra. Tipo, com as pessoas... Assim, a minha projeção de vida era totalmente diferente do que é quando eu vim morar mais pra cá. Mas a admiração assim, que eu tinha por você aumentou muito mais, porque só a gente conhecendo a essência para poder conseguir entender a sua força. As pessoas não sabem nada. Não tem ideia. Mostrar suas vulnerabilidades e mostrar principalmente
quem é Juliane Bittencourt é muito, muito lindo. Eu sempre falei pro Falcão, você vai ficar impactado com a história da Ju. Na verdade, tem mais, né? Porque nós temos... Porque é uma história muito grande. Mas vamos lá, gente, porque ela vai vir num outro episódio aí pra continuar muita coisa pra falar com vocês. Precisa ter inteligência emocional pra ser empreendedor? Muito. O tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que ter inteligência emocional. Até pelos altos e baixos, né? Empreender, você tá sempre na montanha-russa. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Como é que é lidar com essas montanhas? É você saber exatamente que é um momento. E é passageiro, né? Quer dizer, você lutar para que seja passageiro. Isso. Né? Então, assim, empreender no Brasil é difícil. Sendo mulher empreendedora, mais ainda. Né? Então você tem muito jogo de cintura o tempo inteiro e você saber lidar com o ser humano. Porque as pessoas que estão trabalhando com você são seres humanos e têm histórias, né? Então, e as pessoas que estão entrando no seu trabalho também para comprar o que você está vendendo também. Então você tem que ter esse joguinho de cintura aí. Muita inteligência emocional, senão você surta mesmo. Né? Pra você ver como é importante cuidar da sua sanidade mental, não só de gerir emoções, mas de você ressignificar a tua história. Como a Ju já falou que sempre ressignificou, honra a história do pai, honra a história da mãe e honra as dores também, né? Sim. Que foram as dores que trouxeram ela do jeito que ela é hoje. Ju, como é que você concilia marido, filho, empresa? Meu Deus. Tudo isso que... Todo mundo me pergunta isso. Eu acho que não tem uma semana que eu não ouço como você consegue. E muita gente não sabe dessa situação do meu marido. Muita gente acha que meu marido tá ali todos os dias em casa e que eu tenho babá full. Não, eu tenho a babá pra eu sair pra trabalhar. Eu não tenho a babá pra eu ficar em casa dormindo ou pra piscina. Né? Final de semana eu não tenho a babá. Né? E também eu acho o seguinte, eu também preciso ser mãe, tá ali com meu filho também. Eu vou te falar, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu me pego chorando muitas das vezes, aflita muitas das vezes, porque ao mesmo tempo que eu quero dar um gás no meu trabalho, eu quero dar um gás pro meu filho, ao mesmo tempo eu também quero dar um gás no meu relacionamento, né? E assim, quando o meu marido sai, fica fora, né, um mês, né, ou mais, como agora, ele vai fazer quase 73 dias fora, né, existe estou livre da responsabilidade matrimonial, porque ele tá lá longe, mas dobra a minha responsabilidade em casa com meu filho. Total. Muito mais. Então é muito difícil. O que eu tenho que fazer? Exatamente trabalhar em blocos. É assim que eu faço. Eu começo a trabalhar em blocos na minha cabeça. Tipo assim, o que é prioridade agora, dentro da clínica? Então eu vou resolver isso. O que é prioridade dentro da minha casa agora com o meu filho? É pegá-lo na escola. Isso. Então esse aqui agora eu vou pegar. Eu vou dar 3 horas para ele de qualidade. Depois que ele dormir, eu volto pro meu trabalho. Ou se meu marido estiver em casa, eu vou assistir um filme com ele. É o meu momento com meu marido. Final de semana, eu faço questão de passar o dia com meu marido e meu filho, quando meu marido tá. Vou colocá-lo para dormir. Ligo às vezes pra uma babá extra, pra eu ter meu momento de sair com meu marido. É isso aqui, ó. Tirar bloco, bota bloco. Tirar bloco, mesmo. bota bloco. É assim. A vida é assim, é o equilíbrio. É assim. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ser tudo. Não dá pra ter tudo. É uma coisa. Não dá pra ter tudo. E eu sei que eu não sou 100% no meu trabalho, eu não sou 100% como esposa e nem como mãe, mas eu sou o melhor que eu posso ser. É isso aí. Entendeu? Eu dou o meu melhor. Isso eu não tenho problema. Eu acho que a culpa não vem porque eu falo assim pra mim, porque eu tô dando o meu melhor. Ontem eu fiquei 2h30 com meu filho, mas eu dei o meu melhor pra ele. Eu andei de bicicleta, eu brinquei de carrinho. Eu não gosto de brincar de carrinho, mas eu brinquei, sabe? Eu dei a janta, eu dei o banho, eu botei pra dormir. Depois que eu botei pra dormir, ele chorou, eu voltei a acudir ele e falei, a mamãe tá aqui. Depois que eu vi que ele dormiu, aí eu sentei pra trabalhar. Chegou um momento que eu já não tava aguentando mais. Eu falei, agora parou. Chega. Eu não vou mais do que isso. Tá, gente? Eu falei, não, parou. Meu limite é esse aqui. O que eu precisava real fazer, eu fiz. O que eu poderia cancelar, não, né? Flexibilizar para depois, eu flexibilizei. Agora, ponto, chegou ali. Sim, né? Inclusive hoje eu trouxe uma amiga para dar umas voltinhas aqui no Rio de Janeiro. Cara, é muito importante você saber o seu limite, você entender o que você tem que fazer naquele momento. Senão nenhum CNPJ vale a sua vida. Nenhum. Você falou uma frase bem Nenhum forte. CNPJ vale a sua vida. E ontem eu estava marcando uma reunião, né, com um estrategista, né? Sim, que eu te mandei. Que você me mandou. E aí ele queria um horário. Eu falei, não, esse horário é do meu filho. Ele falou, nossa, ninguém fala isso. Eu falei, não, mas nada vale.
esse é o horário que eu reservei pro meu filho, então eu não vou atropelar. A não ser que fosse uma coisa de vida ou morte, real. A Juliane é bem assim. E tá certo, é os limites, os acordos que você faz com você comigo mesmo. mesma. Eu acho que é o principal, não é o acordo que você faz com o seu marido, Não, é com comigo, o seu com a minha sócio, mente. com a sua amiga, é você com você. E eu falo, eu não vendo minha alma. É isso aí. Não vendo a minha alma. Não vale a pena. Tá Entendeu? certo. Não vale a pena. Gente, saber os seus valores, saber a sua história, saber o que é importante pra você, não faz com que tu venda a tua alma. Não faz com Exatamente. que você se desvalide. Sim. E nenhum infarto, né? Um CNPJ não vale um AVC. Não vale. O que forjou a Juliane? O que mais te forjou na tua história? O que tu acha? Cara, eu realmente acho que foi mesmo o meio, Anne. Meio, Eu né? acho que foi o meio. Eu acho que não tem outra. Também a minha personalidade. Né? Eu acho que a minha personalidade junto com o meio. Porque minha irmã veio do mesmo meio e minha irmã não é assim. Tua irmã é o oposto seu. o meu oposto. E é mais velha até, tá, gente? Mas eu acho que é a minha personalidade também, sabe? Eu sempre quero mais, eu tenho uma energia de vida. Eu quis Para além, perguntar essa entendeu? pergunta depois de toda a tua trajetória de propósito. Porque vem a reflexão. Que aí você consegue, acho Eu que acho realmente que foi o isso. meio. O meio com a minha personalidade junto, A sua sabe? personalidade a gente admira muito, mas teve algum momento que ela te atrapalhou? Claro, sempre. Nós somos Pessoas, seres né? duais. Nem todo mundo tá preparado. Nem todo mundo tá preparado pra encarar uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar Isso até e sabe dizer não, Isso. sabe? A pessoa... E eu falo não mesmo. Não. As Vai pessoas não magoar. estão- Você quer que eu me magoe? as pessoas não estão preparadas com esse amor próprio. Eu Não, falo e que às isso é vezes, amor assim, o próprio. jeito também que eu falo é uma coisa que eu tento até melhorar. Às vezes, assim, assusta as pessoas e magoa. Que é uma coisa que eu tento me acertar sempre. E eu acho que eu tô falando super educadamente. Porque é você, então você vai falando. Gente, a gente entender que vai ter coisas que a gente vai ter que melhorar sempre. Como eu tenho que cada vez mais me policiar em dizer não. Hoje a Juliane até sabe, eu já consigo dizer vários nãos, mas é algo que eu vou ter que sempre estar atenta. Sim. Como às vezes a Juliane, na maneira de falar, ela vai, vou falar a mesma coisa, mas deixa eu tentar, porque isso é viver em sociedade, viver em ambiente, saber também Sim. que você vai ter que flexibilizar algumas coisas. É o que te faz ter essa garra, força e empoderamento até hoje, Ju. Até Anne, hoje. eu acho que te move, hoje assim? eu já adquiri muita coisa que eu queria. Mais do que eu pensei. Não tô milionária, nada disso não, sabe? Não virei o Roberto Justus, não. Eu nem queria ter também essa proporção. Não quero ter essa proporção. Não, eu não tenho essa ambição tão grande, não. Hoje, eu acho que tem coisas que já me movem. Meu filho me move, sabe? Pra eu ser melhor e ser exemplo pra ele. E proporcionar um futuro melhor. As pessoas que trabalham comigo, elas não imaginam, mas eu tenho um prazer grande de proporcionar emprego para elas e gerar mais emprego. Isso me move a querer crescer mais para gerar mais empregos para mais mulheres também. Incrível, sabe? sim. Isso me move. E também aquilo que eu te falei, né? Daquela... Às vezes eu Bichinho tô nervoso ali quietinha dentro. no meu canto. Mas eu acho que eu vou... Eu cheguei aqui falando até pra ela. Falei assim, Criativo. umas salinhas vazias aqui, hein? A Juliane é assim, às vezes está em algum ambiente, ela... deixa eu tirar foto disso aqui, deixa eu fazer A minha isso mente é aqui. criativa, Total. entende? A minha mente é Total. criativa. E aí vem, gente, as capacidades de cada um, né? Beleza. De cada um. Ju, qual é o seu impacto, assim, sua influência no mundo? Cara, que difícil. É. Eu acho que a minha influência no mundo, primeiro, eu acho que é nisso que as pessoas falam, sabe? De mostrar para essas pessoas que elas podem. Não importa de onde ela tá vindo, de onde que ela tem no bolso, sabe? Que, assim, elas podem, porque eu comecei do nada, com nada, sabe? Então, eu acho que essa influência, talvez, que eu passe para as pessoas. E hoje, na maternidade, mostrar... Eu gosto muito de falar isso no Instagram. Gente, eu não consegui fazer tudo, isso é normal, tá tudo bem. Vulnerabilidade, né? Exatamente. Não é a de Mulher mostrar Maravilha. que se elas querem, elas Consegue. vão conseguir. Isso é sabe? verdade. Eu acho que eu consigo passar essa mensagem. Sensacional. Eu queria agora finalizar com uma pergunta, mas eu queria que tu respondesse essa olhando até para as telespectadoras, homens, mulheres, né? Quais conselhos ou qual o conselho principal que você daria para as mulheres que precisam ter essa força, esse empoderamento,
esse amor próprio. Sim, então, eu acho que, assim, pra começar, começa a gostar de você, sabe? Começa a gostar de você, começa a olhar pra você, aonde você tá, o que você quer chegar, aonde você quer chegar. Você tá satisfeita aonde você tá? Né? Aquele meio que você tá ali, você tá feliz? Se você tá feliz, tudo bem. Mas será que você tá feliz real ou você tá feliz porque alguém tá tentando fazer você acreditar que você tá feliz ali? Nossa. Né? Então, é isso. E outra, é lento o processo. Não existe processo que te dá resultado para ontem. Então, se você está começando e está te desanimando, normal, eu também desanimo várias vezes, mas o importante é a constância, né? A constância vai te levar ao objetivo principal. Então, não desanima, sabe? Olha para você, se ame. Você não precisa ser soberbo, você não precisa passar por cima de ninguém. As coisas vão chegando até você e agarre qualquer oportunidade que aparecer. Pode ser ridícula, pode ser pequena, sabe? Mas e nunca feche portas. Uma pessoa uma vez me falou isso e eu aprendi. Nunca feche portas, porque lá na frente você pode precisar abrir aquela porta. Incrível. Você não sabe se aquela pessoa vai querer te abrir novamente. Verdade. Então é isso. Olha para onde você tá e veja o que você quer. Você está satisfeita? Você já chegou onde você queria? Ou você tem muito mais para alcançar, né? Então é isso. E ressignifica aquilo ali. Isso, incrível. Só para quebrar aqui, tem umas perguntinhas rápidas que a gente fala a palavra e você bota uma definição Xuxa. rápida. Era pra Ai, trazer a Xuxa. caixinha, mas tá A tão Xuxa corrido. é isso. Tá terminando aqui. Trabalho. Trabalho é onde eu me realizo também, não somente lá, mas não é tudo. Mas é onde eu me realizo. E eu gosto muito. Amizade. Sem amizade, acho que tem uma frase de uma música que é impossível ser feliz sozinho. A gente não foi feito para ser sozinho. E a amizade tá ali exatamente para estar com a gente nesses momentos de altos e baixos. Porque você pode ter melhores pessoas em volta de você. Mas sempre quando você tá no baixo, é para suas amigas que você corre. É isso mesmo. Deus. Meu Deus, o que a gente é sem Deus? Nada, né? Deus é que me ouve o tempo inteiro, né? Sempre eu levo tudo a Ele. É uma das coisas também. Tudo que eu vou colocar em prática, primeiro eu entrego em Deus. E eu peço para Ele, eu oro uma semana, se naquela uma semana Deus me der sinais para eu continuar, eu continuo. E tudo flui. Incrível. Casamento. Casamento, eu sempre fugi, tá? Eu sempre fugi, mas Deus me deu um casamento, graças a Deus, maravilhoso. E é onde, hoje, eu vejo que é meu refúgio, sabe? É onde eu, assim, me encontro, na verdade, para me mostrar vulnerável, sabe? É onde eu acabo me despindo, entendeu? Eu mostro assim, ó, isso aqui sou eu. Porque ele sabe realmente quem sou eu. Ele me conhece despida real, de todas as maneiras. E isso eu vou ter que falar, porque é muito bonita, que a Juliane, ela é essa mulher forte, mas... Dentro de casa eu choro, dentro de casa eu boto pra fora. O Jota é o meu irmão, o esposo dela, ele tem tanto cuidado por ver ela nua, né, em todos os sentidos, né? Uhum. E ele lá da Argentina, lá do outro lado do mundo, me manda mensagem, maninha, manda mensagem pra Juliane pra saber como é que ela tá. Isso pra mim é o cuidado. E eu fico assim, vendo o amor dos dois. E isso é o cuidado porque ele sabe da vulnerabilidade porque ele já me conhece. Porque ele conhece, sabe? Ele tem esse amor. Então, assim, eu falo, casamento também é regido muito por amizade. Então, assim, isso é porque ele é seu amigo. Sim. Então, pra ele ser seu amigo, ele tem esse cuidado. Cara, deixa eu, como é que a Juliane tá? Sim. E aí o casamento é isso. Então, e eu vejo isso entre vocês, assim, é lindo. Tipo, Filho. Nossa, era uma coisa também que eu fugia. E hoje eu falo assim, eu não queria ter passado nessa vida sem ter tido ele. Eduardo, hoje, pra mim, é assim, eu olho pra ele e falo assim, caraca, eu que fiz. E assim, é o amor da minha vida. Eu morro. Aquela coisa que as pessoas falavam assim, você morre por um filho. Se eu tô sozinha em casa, chega um bandido, se chegar um bandido, eu enfrento ele, mas meu filho não pega, não. Ela matou uma lagartixa por ele. Já matei uma lagartixa. Ela tem pânico de lagartixa, tá, gente? E hoje eu tento criar o Eduardo para ele ser um homem diferente. Eu acho que a nossa geração vai trazer homens muito melhores, sabe? O Eduardo, eu crio para que ele seja um homem muito melhor,
sabe? Que ele seja muito diferente. Esse é o nosso papel, né? É, É o nosso papel é criar os nossos filhos, o legado, né? sim. A visão do mundo que você tem. Sim. Como você gostaria que fosse o mundo. Então, Sim, você exatamente começar a isso. movimentar ali. E é porque eu dou minha vida. Eu dou real. Real minha vida por ele. Total. Olha, Juliane, a gente tá impactado, né? Falcão conhece a cara dele. Ele tá ali viajando. Ele ia tremer o olhinho aqui, ó, como se fosse chorar. Eu já sei, já. Porque, Ju, assim, de verdade, você é uma mulher muito, muito admirável. Ai, Muito. obrigada. Espero que alcance muitas pessoas, e essa é a ideia do Mendcast, a gente conseguir trazer pessoas que agreguem absurdamente para todas elas, e com certeza muitas vidas serão impactadas, assim como já são através da sua vida. A gente tem certeza que vai ter um alcance muito grande, porque a Ju, você parou o nosso Noite Exponencial de Emagrecimento. Ela roubou a cena. Eu vim toda quietinha. Ela roubou a cena. As pessoas olhavam ela, né? Foi a mais falada. Então, a sua luz, ela é única. Não tem como ser diferente. Você já atrai isso pra você. Mas como eu falei, é natural, tá, gente? Natural, eu não tô forçando nada, não. tudo Pelo natural. amor de Deus. Como eu falei, é luz. Mas eu acho também que é o que você emite pro universo. É aquilo que eu falei, sabe? Quando a gente esteve falando sobre isso no carro. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque existe muita energia de inveja, muita energia de querer o mal ou querer passar a perna em alguém. Eu nunca fiz isso e nem vou fazer pra chegar em lugar nenhum. Porque eu falo, eu não vendo a minha alma pra nada disso, sabe? Quando eu falo vender alma, é vender essência, é vender os valores, né? Pra você chegar em algum lugar, né? Eu falei com a Anne, eu recebi uma proposta até mesmo de, vamos te lançar, mas você tem que mostrar o seu filho, Não, eu não vou. Eu poderia ter muito mais seguidores hoje se eu mostrasse o dia a dia do meu filho, nananana. Mas não sou eu ali. Eu quero que as pessoas também, lógico, conheçam a minha vida, como eu estou explicando aqui agora, mas não precisa ver eu dando banho no meu filho. Não né? faz sentido pra você. Não faz sentido. Eu quero que as pessoas saibam como eu trabalho, entendeu? Que reconheçam o meu trabalho. Então, quem faz, eu não tô recriminando não, tá? A gente tá falando Juliane. Se eu fizesse isso, eu ia além do que eu acredito para mim. A gente estava até conversando um pouco sobre isso, que até onde vale a pena a gente corromper por causa do digital. Fala muito disso. E esse mundo aí, né, da era digital, de blogueirinhos. Até onde vale a pena a gente... Sim, você tem que estar bem, você tem que estar confortável. É isso. Se não tá confortável, você tá vendendo a sua alma. Adorei Adorei esse termo dela. Somos mulheres, homens, Falcão é meio duvidoso. Já tô acostumado. É porque ele é muito sensível. Não adianta. Gente, somos mulheres, mães, empreendedoras, donas de casa. Não é por você ser dona de casa que você tá aí ouvindo, se sentindo inferior. Pelo contrário. Eu bato até palma pra mulher. É um trabalho muito mais difícil. Eu bato palma. Eu vivi isso por 2 anos sem trabalhar, quando a minha filha nasceu. Em casa com criança, meu Deus. Foi aonde eu comi igual uma louca, foi aonde eu engordei os 30 quilos, foi aonde eu entrei em depressão, não sabia, porque eu larguei tudo e só foquei em um papel. Uhum. Então, assim, a gente sabe o peso que é. Mas o que a Juliane trouxe hoje é para você refletir e se amar, saber o seu limite. Ir com garra no que você quer, sem você atropelar seus valores, sem você se vender. Eu acho que isso é a base da questão de empoderamento feminino. Também. Eu acho que isso é a base. Tem muito além, que a força, a determinação, o foco. Só que a base é isso que a Juliane falou. Então, que você possa ir refletir, entender, passar para as amigas que precisam ouvir. Juliane, fala teu Instagram, fala... Sim, Instagram da clínica. Detalhe, vamos ter um outro episódio, porque a gente não quis hoje mergulhar sobre a parte pélvica, que é o que ela palestra por muitos anos, palestrou no nosso evento que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, ela domina. Eu não conheço ninguém... mesmo na internet consigo algumas tão bom quanto, mas tanto que quem tava aí na Noite Exponencial, eu tenho certeza que tá assim, mesmo, tá balançando a cabecinha aí. Então ela vai vir um outro episódio só para falar da clínica, da fisioterapia pélvica, dos tabus, de tudo que você ainda não sabe sobre a fisioterapia pélvica. Sim, o Instagram é Clínica Pélvica, né? Então segue lá, pessoal. Vou gostar de ver vocês lá, os rostinhos aparecendo. Pode mandar mensagem,
né? E assistir lá. Vou estar sempre lá pelos stories, mostrando alguma coisa pra vocês. Obrigada, Ju. Eu que agradeço Obrigada. de novo. Veio de longe, veio lá de longe, pegou 3 horas ao total, né? 3 Pra horas. chegar, mas veio com amor pra entregar algo pra vocês, Sim. né, Falcão? E tomara que flua aí pra vocês aí do outro lado. Não tem né? como. Eu já sabia a tua história. Eu tô mais impactada ainda, Falcão. Nossa. Perdeu a Nossa, voz. ela tem Eu vou e ficar tinha 3 mais dias, vou coisa. ficar 3 Eu que dias. tive que ir Vou cortando, ficar né? 3 dias. O bloco, como é que Não, e divide tem em uma hora que eu bloco? olhei pra ele, Minha ele tava cabeça assim, ó. tá- Aí ele está viajando com uma fala que tu falou. Ele vai querer assistir 10 Não, vou vezes ficar- esse episódio. Tô impactado, de verdade. Então esse foi o primeiro episódio da 2ª temporada. Juliane Bittencourt. Siga aí no YouTube. Mentecast. Mentecast. Compartilha, siga aqui Aí, a gente, liga, ativa esse Assista. sininho. Uma Vamos vez por impactar. mês estaremos aqui pra vocês entregando bastante coisa. Então, ó. Até a Beijo, próxima. galera. Tchau.